Boa noite. Eu sou Antônio Ibiapino e este é o programa do Setorial de Saúde do PT, de Fortaleza. A produção deste programa é de Sebastião Matias, também do Erismar, e de Valmix Ribeiro e de Vládia. Nós queremos aqui agradecer desde já a honrosa audiência de todos e todas que, ao longo desse trabalho que a gente tenta realizar, vocês têm dado e compartilhado conosco do nosso empenho em defesa da saúde, da democracia, da liberdade e da vida. Mas você sabe como era a assistência à saúde antes do SUS? Durante a ditadura militar, a saúde não era um direito de todos. Era um tempo em que só quem possuía carteira assinada tinha acesso ao sistema público. A maioria do povo dependia das instituições filantrópicas, como as Santas Casas de Misericórdia e outras instituições que faziam esse tipo de trabalho. Aquela época da ditadura era realmente muito difícil. Centenas e centenas de seres humanos morriam todos os dias por falta do amparo da ciência, da saúde e deste direito fundamental, que é a saúde hoje garantida pelo SUS. E foi uma conquista da classe trabalhadora, através de uma grande luta antes mesmo de terminar a ditadura e com o fim da ditadura, através da Constituinte e da Carta Magna, nós conseguimos aprovar em 1888. Pois muito bem, para falarmos hoje sobre saúde, que é o foco fundamental deste programa, do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores, nós temos para debater conosco a contribuição do SUS para a democracia e para a sociedade. Recebemos, portanto, hoje, o doutor Mário Mamed, médico, ex-deputado estadual e também ex-ministro e secretário especial de Direitos Humanos do governo do presidente Lula. Estamos também com a presença da Lúcia Conde, é assistente social, professora da Universidade Estadual do Ceará, e o doutor Arruda Bastos, ele é médico, professor universitário, membro da Coordenação Executiva Nacional da ABMMD, Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, e ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará. Além de vocês, que muito nos honram com as suas audiências. E nós já conclamamos a todas e a todos que durante o decorrer deste programa, que começa exatamente às 19 horas e termina às 20 horas, todas as quintas-feiras, você pode acompanhar através da TV do Habilidoso, também através das redes sociais do Partido dos Trabalhadores, do Estado do Ceará e do município de Fortaleza. E você pode comentar, inclusive fazer as suas perguntas. O doutor Mário Mamed, não sei se já chegou, mas eu queria aqui cumprimentar já o doutor Mário Mamed, a Lúcia Conde, que está conosco, o doutor Arruda Bastos, e queria, hoje, desse dia, 1º de abril, foi o dia que ocorreu um golpe militar, em 1964, e os sindicalistas foram presos, outros assassinados, muitos torturados. Os estudantes também foram presos, assassinados e desaparecidos. Até o dia de hoje não se tem conhecimento pleno
de grande parte das pessoas que foram assassinadas pela ditadura militar. Porque a ditadura, como todos sabem, ela cala para poder dominar e fazer o que bem quer e o que bem entende. E eu vou, então, fazer uma pergunta inicial para os nossos três debatedores, que seria mais ou menos no sentido de vocês, com a experiência que têm, com a militância que têm, com a compreensão sociológica que têm, falar um pouco do que foi esse regime da ditadura, fazendo aí uma ligação com a questão da saúde do povo brasileiro. E a importância do Estado como provedor de um direito fundamental, mais alta importância que a saúde, que hoje está consignada na Constituição brasileira. Então, nós vamos aqui combinar entre nós mais ou menos uns 4 minutos para que cada um faça as suas saudações e já falando um pouco dessa visão, não é, do que é o Estado, do que foi a ditadura e a importância do SUS para todos nós. Doutor, eu quero começar com o doutor Arruda Bastos. Doutor, boa noite, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, contribuindo com o povo brasileiro, e a palavra está com o senhor. Boa noite, Biapino, boa noite, Lúcia, principalmente boa noite a todos os internautas, agradecer o convite do Setorial de Saúde do PT de Fortaleza para debatermos um tema tão importante como o SUS e como a ditadura. E é importante o tema porque nesse período agora de genocídio que nós estamos vivendo com esse governo Bolsonaro, desde que entrou na presidência, quer reescrever a história com uma cor que não existe. Eu vivi a ditadura militar. Vivi como criança ainda, jovem, em 64, mas vivi no meu tempo universitário. Fiz minha Universidade Federal, será meu curso de medicina, de 74 a 79, dentro da ditadura militar. Cresci exatamente nesse período nefasto da nossa história, em que cheguei a conhecer muitos colegas de faculdade, colegas de infância, e foram presos, torturados, desapareceram e foram mortos pela ditadura militar. Convivi com essa luta de um grupo grande de pessoas pela reforma sanitária no Brasil. Lembro bem das nossas caminhadas, das passeatas, dos eventos que nós fazíamos, saindo das mangueiras do Porongabuçu, do curso de medicina, indo no caminho da reitoria e no caminho da Praça José de Alencar. Lembro muito, até nesse momento agora, lembrei, falando de ditadura, de 2 pessoas que eu conheci, que depois, já na secretaria, eu tive mais amizade ainda. Um, nosso querido Chico Passeata, conhecido por todos vocês, foi meu assessor na Secretaria da Saúde, e a Helena Serrazul, Helena Concentração, tão conhecida de vocês também. Então, não tem como escrever a história, não tem como reescrever a história. A saúde, na época da ditadura, foi a pior possível. Aconteceu uma privatização gigantesca da saúde, que já não era boa, vindo dos governos anteriores. Na ditadura só foi um agravamento, volta de doenças que estavam erradicadas do Brasil, recrudescimento de várias endemias, um caos total. Na época, Ibiapina, eu lembro bem, e digo isso inclusive nas minhas aulas na universidade, eu leciono essa disciplina que é gestão em saúde, falo muito do SUS e do surgimento do SUS, falo da reforma sanitária, falo de Sérgio Aroca, falo da 8ª Conferência Nacional de Saúde, falo da Constituinte de 88, falo da Lei 8080, tá certo? E nós sabemos bem o que esse período representava. Basta dizer uma coisa para aqueles mais jovens. Eu pergunto isso nas minhas aulas, os alunos não sabem dizer. Eu pergunto, você sabe dizer qual a pessoa mais importante do pronto-socorro dos acidentados, que era um hospital, e eu dava plantão
na época da ditadura, e mesmo depois de formado, antes do SUS, aí normalmente eles dizem, era o diretor do hospital, era o médico não sei o quê. Eu digo, não, era o porteiro. Por que era o porteiro? Porque só entrava no hospital, como o Biapino falou, quem tinha carteirazinha, quem era trabalhador. Quem não era indigente. Ele chegava lá, quer um atendimento aqui. Não. Primeira pessoa que já fazia essa triagem, não era médico, não era profissional de saúde, podia ser, muitas das vezes, até uma coisa grave. Não chegava nem no profissional de saúde. Essa pessoa já era encaminhada para um hospital filantrópico. Na época, a Santa Casa, que ainda é o maior hospital filantrópico aqui do nosso estado e da nossa Fortaleza. Então, a pessoa mais importante era exatamente... As pessoas ficam horrorizadas hoje, os estudantes não sabem da história da ditadura, não sabem da história do SUS, não sabem que, para nós conquistarmos o SUS, muitos tombaram nessa luta, muitos profissionais morreram nessa luta durante a ditadura, durante essa luta nossa pela reforma sanitária e pela criação do Sistema Único de Saúde. Muito bom esse debate hoje, que está juntando duas coisas, né? Primeiro, saber o que é realmente o SUS. Saber que se o SUS não existisse, nós estaríamos não com 327, 330 mil mortes por Covid, 4 mil por dia, que hoje nós vamos chegar a 4 mil, recebi os números agora do CONAS, já estamos 3.900 e alguma coisa, talvez isso é o número de 6 da tarde, provavelmente se todos os estados fornecerem, os números agora, às 8h30, nós vamos estar com mais de 4 mil óbitos. Pois se não fosse o SUS, nós estaremos com o dobro. Se não fosse o SUS, nós estamos como os Estados Unidos. E eu vou fazer aí uma semelhança. Nós estamos como os Estados Unidos, com mais de 500 mil óbitos. Só não estamos assim porque temos o Sistema Único de Saúde. Essa minha contribuição inicial, Biapino. Lúcia Conde, por favor, a palavra é sua para falar um pouco em relação a essa questão que já levantamos. Boa noite. Agradecer o convite, né, e o prazer de estar aqui nesse momento com o Biapino, companheiro de luta, de longas datas, né, e o professor Arruda Bastos também, companheiro que a gente vem acompanhamos a sua gestão na secretaria, né. Então, eu gostaria de destacar, né, que muito importante o lema o título dessa live, né? Vida, saúde e democracia. Ditadura nunca mais. Então, o movimento da reforma sanitária, que o professor Arruda Bastos já se referiu, ele tinha como principal bandeira saúde e democracia. Então, essa bandeira foi levantada justamente nesse contexto da ditadura militar, né? E a luta para que esse sistema criasse o Sistema Único de Saúde, que o movimento gestou esse projeto, aconteceram várias assinaturas para propor à Constituinte esse projeto do Sistema Único de Saúde. Então, esse projeto foi pensado pelo movimento, pelos participantes do movimento da reforma sanitária, como um projeto de reforma social. Porque para garantir saúde, você precisa garantir democracia. E para garantir democracia não é só organizar competição política, ter partidos e ter eleição. Democracia significa participação no usufruto dos bens e serviços que são produzidos socialmente. Então, para que a população pudesse participar, era preciso uma reforma social na saúde. Uma reforma que garantisse as condições de vida e trabalho digno para toda a sociedade. Infelizmente, esse projeto nasce num contexto bastante adverso, dentro do projeto neoliberal, que já trazia, a nível internacional, a crise do estado de bem-estar social e a orientação para a redução do Estado. Então, esse projeto do SUS, ele nasce como um projeto contra-hegemônico.
né? E esse projeto vem enfrentando, desde a sua aprovação na Assembleia Constituinte, várias oposições e resistências. E a principal resistência que se coloca foi com relação ao financiamento. Se estabeleceu a universalização, se estabeleceu um sistema para todos, mas não se definiu recursos específicos para garantir essa universalização. Então, nós temos um sistema que foi se encolhendo ao longo do tempo. E aí nós tivemos o agravamento dessa situação com a Emenda Constitucional 95, em 2016, que congela os gastos com saúde. Então, isso não significa não ter recursos para a saúde. Os recursos, eles existem, mas quase 50% de tudo que é arrecadado pelo Estado brasileiro é destinado para o pagamento da dívida pública. Então, para o sistema financeiro, para dinamizar a roda financeira. Então, é uma sangria do Estado, do povo, para fortalecer o sistema. Então, hoje nós precisamos centrar fileiras na defesa do Sistema Único de Saúde. E eu, como integrante da Frente Cearense em Defesa do SUS contra a Privatização, estamos pautando essa discussão, nos rearticulamos, e na articulação com a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que foi criada em 2010, e estamos aí na luta em defesa do Sistema Único de Saúde, e convocando os trabalhadores, né, e os partidos que coloquem como plataforma, como reivindicação, o Sistema Único de Saúde. Infelizmente, muitos sindicatos colocam na sua pauta de reivindicações planos privados de saúde e não centram fileiras em defesa do Sistema Único de Saúde. Então, vou parar aqui um pouco para a gente dialogar. Obrigada. Muito bem, obrigado pela sua contribuição inicial. E o nosso convidado, o doutor Mário Mamed, não entrou, algum problema deve ter acontecido, mas a gente continua aguardando a presença dele, que certamente, como sempre, dará a todos nós uma importante contribuição. Doutor Arruda Bastos, a situação nossa em relação à pandemia é muito difícil, porque a gente não tem vacina. O Brasil não tem vacina, o presidente da República se recusou a comprar as vacinas, 60 milhões de doses, ainda em julho do ano passado, e agora está comprando a conta-gota. E a pandemia estourou de uma forma tão grave, tão absurda, que não está sendo possível contê-la. Então, eu acho importante ouvir aqui a sua opinião como médico, como cientista, e com toda a sua experiência, que foi, inclusive, secretário de Saúde do Estado do Ceará. Quais serão as consequências dessa irresponsabilidade para a sociedade, além das mais de 300 mil mortes que já aconteceram no Brasil, e o que a sociedade pode fazer si só, acompanhando aí as orientações da ciência e da saúde, para a gente tentar debelar essa grave crise, inclusive esse colapso que já é real no Brasil. Eu digo o seguinte, olha, essa pandemia vai deixar marcas nunca vistas na sociedade brasileira. As pessoas acham, e é importante que se ache, a quantidade de óbitos é um genocídio mesmo, a quantidade de casos, mas nós temos uma legião de sequelados pela Covid. Nós temos uma legião enorme de pessoas que nunca mais vão se recuperar, nunca mais vão exercer sua atividade profissional,
nunca mais vão voltar a ser o que eram antes da pandemia. Então, é gravíssima a nossa situação. As pessoas perguntam quando a pandemia vai acabar. E talvez os efeitos dela daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos nós vamos ter algum resultado disso. Olha os números astronômicos. Só hoje foram 91.097 pacientes confirmados com Covid, o que elevou o número de casos para 12.839.844. Número de óbitos pelo CONAS, 3.769. 325.264. Então, eu estou falando só das consequências na saúde do brasileiro. E as consequências no emprego, a consequência na renda, na moradia, e tudo mais. E até na democracia que nós estamos vendo agora, certo? O golpe que o genocida Bolsonaro quis dar e não conseguiu, mas vai continuar tentando, que é o que ele sempre fez e vai continuar fazendo desde que assumiu a presidência da República. Então, as consequências são enormes. Eu até tenho encontrado poucos estudos a respeito disso. A ciência tem que se debruçar como sair desta pandemia. Nós vamos sair desses números astronômicos com vacinas, infelizmente, o governo federal, de forma inconsequente, irresponsável, negacionista, anti-ciência, não adquiriu as vacinas para o Brasil, para os brasileiros, e com o isolamento social onde for possível e lockdown onde for possível. Nós só temos essas alternativas. Em termos de vacina, não vamos nos iludir. Esses contratos que estão sendo feitos agora, como foi divulgado com alarde, e foi autorizado a vacina da Janssen, que é uma dose só. Essa vacina é para o final do ano. São poucas doses, não são muitas doses. A vacina da Índia, Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, não foi autorizada pela Anvisa, eram 20 milhões de doses. As vacinas da AstraZeneca, com Oxford, é uma vacina também que vai vir depois. Nós só podemos contar com a Fiocruz e com o Butantan. 2 entes dos mais representativos do SUS, 2 entes dos mais representativos da ciência brasileira e do SUS, do Sistema Único de Saúde. 2 órgãos do SUS. O Butantan ligado ao governo de São Paulo e a Fiocruz ligado ao Ministério da Saúde. Então, resumindo, da pandemia em termos de números astronômicos, para que se possa voltar alguma coisa de economia, até o final do ano, se essas vacinas contratadas chegarem ao Brasil e a vacinação marchar em pelo menos 3 milhões de brasileiros por dia, de 2 a 3 milhões de brasileiros por dia, e nós temos condição, o SUS tem condição de vacinar 3 milhões de brasileiros por dia, porque nós vacinamos isso no dia D de vacinação. Nós temos o PNI, Programa Nacional de Imunização, faz isso todos os anos nas suas campanhas de imunização. Mas, para isso, nós necessitamos de vacinas, e que não foram adquiridas propositadamente. Isso é bom que se diga. Todos os países que desejaram adquirir vacinas, adquiriram mais do dobro da sua população. Não precisa ser país rico demais para isso, não. Precisa ser país extraordinariamente rico, e o Brasil tem condição de comprar vacina para todos os brasileiros, e para vacinar as 2 doses, sem problema nenhum. O que existiu foi isso. Então, eu disse, e o nosso movimento da Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia, no nosso manifesto, que foi divulgado plenamente durante todo o Brasil, nós citamos 3 coisas importantes, Biapino, que eu quero dizer aqui. Primeiro, que nós precisamos urgentemente de uma saída humanitária para essa grave crise, e é fundamental a pressão de todos os brasileiros por vacina, e vacina para todos. 2, que não podemos nos calar diante desse projeto que prioriza a morte, que prioriza o sofrimento do povo brasileiro,
que é capitaneado pelo governo Bolsonaro. E que, diante de todas as pesquisas científicas, diante de tudo que já foi provado, não podemos aceitar discussão mais com relação a tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. Nós repudiamos a insistência nesse caminho, porque esse caminho é que está fazendo com que mais brasileiros morram, ou morram da Covid, porque ficam em casa com tratamento ineficaz, ou morram depois de insuficiência hepática, atrás de um transplante de fígado, de hepatite medicamentosa fulminante. Nós apoiamos as iniciativas de todos os governadores e prefeitos em termos de isolamento, lockdown, onde for possível, e a ampliação de número de leis, contratação de profissionais e tudo mais. E o quinto, que eu julgo extremamente importante, que nós não podemos tergiversar. Nós exigimos a responsabilização de Bolsonaro, do seu governo, que não tiveram seriedade contra a pandemia, permitindo que o país chegasse à atual situação, que é motivo de vergonha, de lamento, de preocupação para todos nós e para o mundo todo. O Brasil é páreo do mundo em tudo, na economia, no meio ambiente, nas relações exteriores e na saúde, Beatriz. Pois é muito importante um esclarecimento desse tipo, porque a sociedade, a cada dia, vai adquirindo mais conhecimento. Eu queria perguntar aqui a Lúcia Conte, como assistente social que vê a realidade de frente todo dia. E, Lúcia, a presidenta Dilma Rousseff, ela foi impedida de governar o Brasil através do impeachment realizado pela direita brasileira. E o crime da presidenta Dilma foi dar uma ordem direta para a Caixa Econômica Federal do Brasil para pagar seguro-safra, porque no Nordeste nós tivemos 7 anos de seca, e no Norte nós tivemos muitas chuvas e muitos agricultores perderam as suas plantações e não puderam colher nenhuma safra. E também o Bolsa Família. E por isso ela foi impedida de governar o Brasil. Todo mundo viu aquele episódio horroroso, escandaloso, vulgar e sensacionalista da Câmara dos Deputados. E o Bolsonaro, que comprou cloroquina, apesar de não ser médico, e apesar da ciência dizer que não servia para nada, no caso do coronavírus, e hoje nós temos mais de 320 mil pessoas mortas. Não seria o caso de um impeachment? Qual é a sua opinião? Você teria aí uns 4 minutos. Com certeza que o caso da presidenta Dilma, aquilo foi apenas um artifício burocrático para legitimar uma estratégia que estava sendo montada para ampliar o espaço da direita e ampliar o espaço para o sistema financeiro, e reduzir o tamanho do Estado e reduzir a atuação do Estado junto à população. Então, o Estado é a única instituição capaz de universalizar direitos. E, durante os governos do PT, houve uma iniciativa de vários programas e políticas sociais que contribuíram para reduzir a desigualdade, reduzir a extrema pobreza. Contudo, hoje nós estamos vivendo um paradoxo, num momento desse, da pandemia, onde há um agravamento das desigualdades, onde ela escancara a miséria e a pobreza que a população historicamente vivencia e que esteve agravada a partir da crise do capitalismo em 2008. E aí nós temos um governo que
como o professor Arruda já colocou, e como o próprio você, Ibiapina, colocou, um governo que propõe medidas, propõe iniciativas que são contrárias à vida, contrárias aos interesses da população. Mas, até agora, não, a população, por conta da própria pandemia, que dificulta a mobilização social, dificulta ir para a rua para fazer essa pressão sobre os parlamentares para que se realize o impeachment, mas não só por isso, mas porque o presidente Bolsonaro, ele tem um amplo leque ainda, apesar de ter perdido muitos dos seus apoiadores, pela sua política genocida, toda a estratégia de destruição do Estado e de propor medidas, né? Uma professora da USP fez uma pesquisa, um grupo de pesquisadores, fazendo um relato de todas as medidas que foram tomadas durante toda a pandemia, mostrando claramente uma intencionalidade de promover esse genocídio, promover medidas que agravavam mais ainda a condição de saúde da população. Né? E nós não temos ainda força suficiente e, infelizmente, esse presidencialismo de coalizão que nós vivemos no Brasil, com essa reforma administrativa, com a mudança de ministros que o presidente realizou recentemente, ele consegue manter o apoio do Centrão, que está no comando do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, e para ter esse processo de impeachment, você vai precisar realmente que seja aprovado, que o presidente da Câmara, ele ponha em pauta essa questão para ser debatida. E aí o presidente, ele está comprando esses apoios, né? E a própria questão da pandemia não tem permitido essa mobilização, mas agora, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde, então, nacionalmente, a Frente Nacional contra a Privatização e aqui no Ceará, a Frente Cearense de Defesa do SUS, estamos programando várias intervenções para dar visibilidade a essa luta em defesa do SUS, e a essa necessidade do impeachment. Né? Então, é uma luta que nós precisamos criar estratégias, e à frente nós inclusive lançamos um manifesto no Instagram, e estamos com uma programação para todo mês de abril, com a abertura do dia 7, para estar realmente implementando essa luta de mobilização e de solicitando que todos os movimentos, que todos os sindicatos coloquem na sua pauta a defesa do SUS, porque defender o SUS significa defender a vida de milhões de brasileiros que dependem, que só tem unicamente do SUS para cuidar da saúde. Muito bem. Você está acompanhando o programa do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza. A apresentação é minha, Antônio Ibiapino. Nós estamos conversando hoje com o doutor Arruda Bastos, médico, cientista, e com a Lúcia Conte, que é assistente social e professora universitária. O doutor Mário Mamed pede desculpa aos ouvintes e a nós também, em virtude de não ter podido ingressar no nosso programa, em virtude de problemas com a internet. Nós vamos agora, meu camarada Luiz Regadas, colocar uma primeira pergunta que vem do doutor Paulo Pires,
Ele é da Comissão de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores. Em seguida, eu vou ler aqui uma lista de pessoas que têm feito contato conosco e quero, uma vez mais, dizer aos nossos ouvintes que este programa está sendo transmitido pela TV do Habilidoso, Comando Luiz Regatas, também pelas redes sociais do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará e do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza. Você pode, então, acompanhar pelo YouTube e pela TV do Habilidoso e também pelo YouTube e Facebook. Doutor Paulo Pires. Boa noite. Primeiramente, minhas saudações ao Sebastião, que dirige e coordena esse programa de elevada relevância social e política, aos debatedores e às debatedoras e ao conjunto dos ouvintes. Pode-se afirmar que a ideia de um sistema de saúde universal, integral e unificado de saúde como algo absolutamente revolucionário, considerando a natureza da economia de mercado e sua busca prioritária pelo lucro. Dito de outra forma, o SUS possivelmente é a experiência mais avançada em termos de políticas públicas sociais desde as implementadas nos países socialistas. Sem sombra de dúvidas, o SUS, universal e gratuito, é um importante mecanismo no sentido da efetivação da concepção de uma democracia integral, política, econômica e social, que em muito supera a ideia do Estado liberal clássico, estritamente voltado para a defesa da propriedade e a liberdade unicamente econômica de uma pequena parcela da população, ou seja, de natureza estritamente policial. Contudo, temos observado nos últimos tempos uma série de iniciativas no sentido de esvaziar o SUS, seja através da PEC do controle de gastos, que em muito reduziu e reduz a cada ano o financiamento desse importante aparelho público que é o SUS, assim como uma crescente implementação da saúde suplementar através dos planos privados de medicina, os quais, através da exploração dessa atividade de saúde, vem acumulando consideráveis somas de dinheiro, as quais lhes possibilitam efetivamente a prática de lobby na defesa de seus interesses, em detrimento de uma saúde universal para o conjunto da população. Pois bem, minhas indagações, não dirigidas especificamente a nenhum dos debatedores, são a própria existência do denominado setor de saúde suplementar, voltado para o lucro, não é uma contradição com a ideia do sistema único de saúde, integral, unificado e universal, propiciando melhores tratamentos ou, ao menos, melhor facilidade de acesso à saúde a pessoas com maiores capacidades econômicas? Essas são duas perguntas inseridas nas minhas primeiras considerações. A segunda é o seguinte: a exploração comercial da atividade médica, naturalmente, incrementa a concentração de renda em determinados grupos de interesse, os quais, sob a posse de tais recursos, com o poder que lhe acompanha, não se presta a financiar lobbies privados em detrimento da saúde pública? E, por fim, há uma movimentação no Congresso Nacional hoje com o objetivo de permitir a iniciativa privada a aquisição de vacinas para uso próprio, fora do Sistema Nacional de Imunização, mais uma vez privilegiando os detentores do capital em detrimento do conjunto da população. Por quais meios poderíamos nós interpor resistência a essa iniciativa hoje do Congresso Nacional? Por aqui eu encerro a minha participação, agradecendo a oportunidade e desejando que nós, população brasileira de um modo geral, muito rapidamente supere esse estado de calamidade que nos afeta, quase 1000 mortes por dia, e superemos também toda e qualquer política genocida por parte de políticos que estejam no exercício do poder. Então, minhas saudações a todos e muito obrigado. Agradecemos ao doutor Paulo Pires, ele é advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Nós vamos passar agora para a Lúcia Conde e depois para o doutor Ruda Barros. 4 minutos exatamente para cada um, são 3 perguntas, mas resumindo, dá para a gente
resolver essas questões apresentadas pelo Dr. Paulo Pires, e quero, em seguida, após as perguntas, nós vamos ler, podem ficar tranquilos, que nós vamos ler aqui o nome das pessoas, e também algumas perguntas que foram feitas através das redes sociais para o nosso programa. Lúcia Ponte. Então, é muito interessante as questões colocadas pelo Paulo, né? Então, essa contradição entre a existência da saúde suplementar e o sistema único de saúde, ela já vem a partir da própria Constituição. Então, lá no termo da Constituição, está aprovado que a Constituição, ou que a saúde é livre à iniciativa privada, somente que de forma complementar. Só que essa complementaridade, ela está cada vez mais se ampliando e deixando de ser complementar. Então, essa saúde suplementar, ela vem crescendo justamente porque não se coloca recursos suficientes para o SUS atender a toda a população, e os setores mais organizados, os setores com melhor poder aquisitivo, que anteriormente usavam o sistema INAMPS, os sistemas da Previdência Social, esses grupos eles foram abandonando o SUS pela condição em que ficou de aumentar o sistema para todos, mas não colocar recursos e serviços suficientes para todos. Então, isso fez crescer esse tema de saúde suplementar. E aí o governo teve uma habilidade muito grande na era FHC de aprovar a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e aprovar leis para regulamentar os planos e seguros de saúde, porque antes os usuários desses planos ficavam a sabor e à mercê das leis de mercado. E vem essa convivência. E o SUS, ele hoje transfere grande parte do recurso público para o setor privado conveniado com o SUS. Então, ao invés de investir no crescimento do setor público, se transfere dinheiro do setor público para fortalecer o setor privado. E isso tem gerado uma necessidade de que esses grupos, né, tanto dos planos como de seguros de saúde, de formar grandes lobbies. Então, já existem estudos mostrando quanto o número de parlamentares que têm suas campanhas eleitorais apoiadas por estes grupos, justamente para defender os interesses desses setores privados, né, dentro do Congresso Nacional. Tivemos recentemente, durante o governo Temer, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, tentou aprovar planos populares de saúde com subsídio público. Então, o Estado já subsidia o plano privado quando promove a isenção fiscal, quer dizer, aquela pessoa que gasta com saúde pode abater no imposto de renda aquele gasto em saúde. Então, isso já é um subsídio público para quando você faz uma renúncia fiscal, você renuncia a receber o tributo em favor desse sistema, né? E agora, de forma mais escandalosa, a terceira questão que o Paulo coloca, dessa aprovação, né? O próprio governo Bolsonaro já tinha tomado essa iniciativa, né, de aprovar essa compra de vacinas pelo setor privado. Então, isso tanto fragiliza o Programa Nacional de Imunização, como as vacinas que estão disponíveis no mercado, elas estão sendo liberadas à medida que são produzidas. Então, não tem
não está tendo disponibilidade de vacina suficiente, apesar de que os que foram mais rápidos em comprar já tem até estoques. Por exemplo, os Estados Unidos tem um estoque de vacina que o governo tentou, o ministro da Saúde tentou negociar que essas vacinas sejam emprestadas para o Brasil, e o governo americano não sinalizou de forma positiva. Então, quando o setor privado se comprar, né, essas vacinas, o SUS vai tendo mais um prejuízo, porque vai deixar de transferir essas vacinas para o setor público, para o setor privado, e novamente, como historicamente a sociedade brasileira e vários governos favorecendo os grupos melhor favorecidos, no caso os empresários, as empresas, e o programa de vacinação ele vai ser fragilizado. Doutor Arruda Bastos. Bom, agradecendo aí a participação do Paulo, vou resumir. Vou começar do fim para o começo. Essa história da iniciativa privada comprar vacina aos seus familiares, para os seus empregados, isso é um fura-fila oficializado. Nós temos os grupos prioritários para vacinas, profissionais de linha de frente, idosos acima de 60 anos, depois portadores de comorbidade, aí tem os professores, pessoas da segurança e tal, tem os grupos prioritários já definidos. Então, na hora que isso quebra, certo? É furar fila oficial. A primeira lei já era indecente. A primeira lei dizia o seguinte, a lei que está vigorando, a iniciativa privada adquire as vacinas e faz a doação integral da compra de vacinas para o SUS utilizar nos grupos prioritários. Quando os grupos prioritários todos forem vacinados, a iniciativa privada o que comprar de vacina, 50% vai para o SUS e 50% a empresa usa para vacinar os seus parentes, os seus funcionários. Não contente com isso, ontem, é recente isso, a população tem que ficar atenta. Ontem, o presidente da Câmara, o Lira, tentou passar uma nova lei, retirando toda e qualquer possibilidade da iniciativa privada adquirir vacinas e encaminhar para o Sistema Único de Saúde, para o PNI, para grupos prioritários. Não, os empresários iam adquirir vacinas e já iam utilizar nas suas famílias e nos seus funcionários. E ainda, pasmem, depois isso ia compensar nas declarações da empresa, nos resultados de imposto de renda, de pessoa jurídica e etc. Pasmem o que queriam pagar. Os brasileiros todos iam pagar vacina para os empresários. Né? Então, é um absurdo. Com relação na Constituinte de 88, ter artigos falando da iniciativa privada, isso foi o Centrão na época, nós sabemos da história. Centrão não é de agora, não. Centrão já existe, sempre existiu. E foi o Centrão, na época da Constituinte, que fez um lobby pela iniciativa privada e estancou exatamente todas as discussões com relação ao Sistema Único de Saúde ser único. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, era para ser único. O único sistema de saúde existente no Brasil seria o SUS. E esse grupo de reacionários que existem, sempre existiu no Brasil, e a queculação maioria, barraram todas as discussões, e para que o SUS fosse, então, aprovado, colocaram a medicina privada, a medicina suplementar, como sendo suplementar ao Sistema Único de Saúde. Mas isso vem exatamente dessa época, é a história que fica dando voltas. Então, nós temos que ter muita atenção com relação ao lobby da iniciativa privada. Foi bem dito aí, o ministro do Temer queria criar plano de saúde dito popular para retirar a universalidade do SUS. O que eles sempre quiseram foi acabar com a universalidade do SUS. Eles ficam incomodados do Brasil ter um sistema para todos. Então, eles ficam sempre trabalhando contra
a universalização que é o SUS, a equidade, a integralidade do SUS. Nós temos que ficar atentos contra esse trabalho que é permanente de prejudicar o SUS, como foi o caso da emenda constitucional que congelou o teto de gastos, congelando recursos para a saúde e que causa esse malefício enorme em todos os níveis de atenção para o sistema único de saúde. Minha fala, Davi. Muito bem, agradecemos. Acho que respondemos aí a pergunta do Dr. Paulo Pires, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ceará. E agora vamos ver aqui alguns amigos que entraram em contato conosco. Elismar Silva manda recado: o Brasil precisa do SUS. É verdade, Elismar. Tem uma professora do município de Fortaleza, amiga de todos nós, todos vocês conhecem essa professora, que é inclusive uma militante social de muito valor, está com o coronavírus. Ela tem plano de saúde, está internada num hospital desse que é bancado aí pelo plano de saúde. Entretanto, o hospital não dá equipamento. Ela teve que comprar uma máscara especial, alguma coisa desse tipo, que custou R$ 3.500. E ela é uma professora e, portanto, terá dificuldade para pagar essa máscara. Esse equipamento, é um equipamento que coloca na frente do rosto, e é só para o ouvinte do programa setorial de saúde do Partido dos Trabalhadores ter uma compreensão. Eu vi muita gente dizendo, durante o golpe, que tinha que acabar com o serviço público, com o funcionalismo público, privatizar as empresas, acabar com o SUS. Pois é, será que um trabalhador que ganha R$ 1.100 por mês poderia comprar uma máscara, além de pagar aluguel e cuidar da família, nesse valor de R$ 3.500? Então, precisamos do SUS. Muito bem, Erismar. Lá em Itaiçaba tem um grupo de pessoas que fica na calçada. No interior, as pessoas ainda ficam nas calçadas. Essas pessoas escutam esse programa, nós agradecemos. Laílson Ferreira, da Boa Noite. Boa noite, Laílson. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. O Diógenes Inácio está na audiência do nosso programa. O Conselho de Saúde, em peso, assistindo o nosso programa. O Conselho de Saúde é muito importante, é um controle social, é a sociedade que não se elegeu para ser deputado, nem para ser governador, nem para ser prefeito, mas como cidadão de uma comunidade, de uma sociedade, faz parte do Conselho de Saúde e faz o controle social. Nós precisamos de bons conselheiros, gente com mobilidade, com inteligência, com capacidade, com compromisso com a saúde, com a vida. E a Ila Marques também está na audiência. O Manel Castro diz: o conhecimento da história é importante para as novas gerações, e parabeniza aos convidados, no caso, o doutor Arruda Bastos e a Lúcia Conde. O Valbique Ribeiro está na audiência, além de ser um dos produtores e um dos grandes batalhadores e incentivadores desse programa. E eu queria agora, meu caro Luiz Regada, se for possível, a gente colocar um vídeo que traz um panorama dos casos de coronavírus no Brasil. Depois disso, imediatamente, a gente já entra com a pergunta do Maurício Sarmento, mas primeiro o nosso vídeo que traz um panorama do coronavírus do Brasil, ou seja, números do coronavírus. Até o fechamento do boletim, o Brasil acumula 12.788.747 casos e 321.515 mortes. Só no Ceará são 539.569 casos e 14.149 mortes desde o início da pandemia. Os municípios com mais casos, em números proporcionais, são Acarape, Fleixeirinha, Crateús, Iracema e Groaíras.
Fortaleza tem o maior número de casos em números absolutos. São 161.309 casos e 6.082 óbitos. Oi, gente, meu nome é Maurício Sarmento, presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde de Alagoas, diretor da Confederação Nacional e conselheiro nacional de saúde. Em 2019, o Conselho Nacional de Saúde realizou a 16ª Conferência Nacional de Saúde, garantindo a participação popular em um grande evento que representa a maior expressão da democracia na construção de políticas públicas de saúde. Essa conferência teve como tema principal Saúde e Democracia. Foi um resgate da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Já se somam mais de 300.000 mortes. O governo federal tem retardado a compra de vacina. E, recentemente, ele apresentou ao Congresso Nacional uma proposta de alteração de uma lei que garante a compra de vacina pela iniciativa privada, desrespeitando o nosso programa de imunização e vacinando prioritariamente. Diante dos princípios norteadores do Sistema Único de Saúde e sabendo que o SUS é um direito do povo brasileiro e um dever do Estado, o que os senhores me dizem dessa proposta? Eu queria combinar aqui com a nós estamos já no final do nosso programa, o tempo estourou, e tem também uma pergunta do Valmir Ribeiro. O fim do programa Mais Médicos agravou a desastrosa gestão do Bolsonaro? Então, nós temos duas perguntas, eu creio que dá para a gente, em 2 minutos, responder uma, 2 minutos, outra, e aí nós teríamos 4 minutos, e a gente já encerraria o nosso programa. Então, eu passo aqui para o doutor Arruda Bastos, aí ele pode responder a pergunta do Maurício Sarmento, presidente de um importante sindicato, de um segmento importante para a saúde pública, para fortalecer o SUS, e agradecemos imensamente ao Maurício Sarmento a sua contribuição, participando, naturalmente retransmitindo o nosso programa aí no estado em que ele atua. Doutor Arruda Bastos, com a sua palavra. Sem dúvida, o programa Mais Médicos faz uma falta tremenda desse momento da pandemia do Brasil, sem dúvida. Fez uma falta grande e nós conseguimos um impossível, que é inverter a curva da mortalidade infantil. Depois que o programa Mais Médicos foi deteriorado por Temer e destruído por Bolsonaro, a mortalidade infantil voltou a crescer. Mortalidade materna voltou a crescer no Brasil. Nós tínhamos, desde a época do SUS, um decréscimo contínuo da mortalidade infantil, uma dificuldade para reduzir a mortalidade materna, mas nós estamos na luta para reduzir. E com a extinção do Mais Médicos e falta de investimento na atenção básica de saúde, nós tivemos um retrocesso nos nossos indicadores. Então, sem dúvida, se nós estivéssemos com o programa Mais Médicos na íntegra, na sua integralidade, todas as equipes compostas, completas, em todas as cidades, em todos os distritos, nas mais longínquas regiões do Brasil, nós teríamos uma assistência muito melhor para os pacientes com sintomas gripais, nós teríamos uma condução muito melhor nos primeiros atendimentos para os pacientes com suspeita de Covid-19. O que acontece hoje? Como essa atenção básica está desfalcada, o paciente vai direto para a atenção secundária, vai direto para uma UPA, ou vai para um pequeno hospital do município. Então, faz uma falta tremenda, mais uma atitude genocida que nós vamos botar na conta do governo Bolsonaro. Com relação ao controle social é um dos pilares do SUS.
O SUS tem controle social extremamente importante, que é feito pelos conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal de Saúde e pelos conselhos locais de saúde. O SUS obriga que esses conselhos funcionem dentro dos seus parâmetros, com os conselheiros, elegendo periodicamente suas mesas diretoras. E também as conferências. Ele citou bem a 16ª Conferência Saúde e Democracia, e lembrou da 8ª, de 1986, que abrigou exatamente todas as teses da reforma sanitária e precedeu exatamente a discussão na Constituinte de 88. Então, um controle social extremamente importante, e se ele não tiver o apoio, ele não é para ser tutelado pela gestão, mas ele tem que ter o apoio da gestão municipal, estadual e nacional também. Muito obrigado, doutor Arruda Bastos. Lúcia Conte, sua opinião acerca das perguntas feitas aqui as últimas perguntas feitas aqui do nosso programa do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores de Fortaleza. Com você a palavra. Obrigada. Eu me sinto contemplada na fala do Arruda Bastos com relação aos mais velhos, e aí queria utilizar um pouquinho mais do tempo para falar sobre o controle social. Para mim é um tema muito caro, né? Eu estudei durante algum tempo o controle social e tenho algumas reflexões sobre as fragilidades desse controle social, né? Então, como o professor falou, é um pilar do Sistema Único de Saúde. A ideia de criação dos conselhos é justamente para criar um espaço de luta e de fortalecimento e de reivindicação e de sustentação do Sistema Único de Saúde. Mas, infelizmente, a essa institucionalização, o Estado, aliás, os governos se apropriam desse espaço para dominar. Dominam através das pautas, dominam através de não dar apoio e não favorecer uma discussão clara. Então, hoje, muitas das decisões do Sistema Único de Saúde, elas passam fora dos espaços do Conselho. Nas CIT, nas CIBs, nas comissões intergestoras, né? São esses espaços que vêm tomando realmente as grandes decisões do Sistema Único de Saúde. E muitas vezes os conselhos funcionam apenas como um espaço de homologação dessas decisões. Então, nós precisamos lutar para revitalizar e para fortalecer o controle social. E isso só pode acontecer se os conselhos, principalmente os conselheiros, se abrirem para a mobilização dos movimentos sociais. O conselho, dentro do conselho, preso dentro dele mesmo, ele não tem força. A força do conselho são os movimentos sociais. Então, os conselheiros, eles precisam... a população não sabe que existe conselho. Por exemplo, a Fortaleza tem uma rede de conselhos locais de saúde nas unidades básicas de saúde e os usuários daquelas unidades não sabem da existência desse conselho. Ou se sabem muito pouco, porque não tem visibilidade. Então, os conselheiros, eles precisam se abrir para a sociedade, né? Ficam muito presos nas pautas burocráticas, né, que a própria gestão propõe e fica naquela discussão burocrática interna. A sociedade não sabe dessas discussões, não sabe dessas pautas, né, e não há uma articulação. Então, é preciso, por exemplo, hoje nós temos o movimento da frente, e nós temos pouquíssimos conselheiros integrados a esse movimento, porque eles estão presos naquela arena que muitas vezes até poderia ser uma arena de disputa, claramente de interesses, e não é. É um espaço de consenso, e é de um consenso por falta de alternativas, por falta de oposição, né?
Então, queria concluir a minha fala, porque já estou me alongando, no sentido de que os conselheiros, eles precisam se abrir, precisam se articular com os movimentos sociais. Tem conselheiro que representa um movimento, mas ele não leva a pauta dos conselhos para dentro do movimento e nem leva as pautas do movimento para dentro do conselho. Então, é necessário essa articulação, esse fortalecimento com os movimentos populares, porque o conselho ele só vai ser realmente forte se ele se articular com os movimentos sociais, porque a força da luta, a força da mobilização, ela vem dos movimentos populares. Foram os movimentos que lutaram contra a ditadura e que fizeram enfrentamento e derrotaram a ditadura. E são os movimentos hoje que estão faltando por conta da pandemia, que nós não estamos conseguindo nos mobilizar e ir para as ruas para defender o impeachment, mas é preciso criar essa estratégia de luta e de articulação com os movimentos sociais. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, um prazer com o professor Arruda Bastos, Ibiapina, e todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Querida amiga, professora Lúcia Conde, doutor Arruda Bastos e doutor Mário Mamed, que infelizmente não pôde participar, mas ele é o presidente do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores. Nós agradecemos imensamente. Acho talvez impossível mensurar a contribuição para o desenvolvimento humano em defesa da saúde e da vida que vocês estão dando, abdicando do tempo precioso de vocês e de forma voluntária participando conosco e trazendo ensinamentos de suma importância para a sociedade brasileira. Quero também aqui ressaltar a importância grande dos nossos amigos que fazem a produção, especialmente Sebastião Matia, faz um esforço imenso, me ajudou aqui nesse momento, exatamente da transmissão, me auxiliando aqui, remendando algumas dificuldades que nós tivemos em relação à internet, ou seja, a essa ciência nova que nós estamos convivendo e aprendendo a cada dia. A Vládia Furtado, que é também do Setorial de Saúde, que ajuda na produção desse programa, Valmir Ribeiro, que é também da produção e ajuda imensamente, e o nosso amigo Erismar Silva, que também dá uma grande colaboração. Nós agradecemos as perguntas feitas pelo Dr. Paulo Pires e também pelo Maurício Sarmento, e agradecemos a todas e a todos que colaboraram, perguntando, fazendo sugestões e compartilhando o nosso programa. Mas ele fica no ar, vocês poderão ainda vê-los através das redes sociais, tanto da TV do Habilidoso, como das redes sociais do Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará e das redes sociais do Partido dos Trabalhadores do município de Fortaleza, PT Municipal de Fortaleza. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para dizer que nós temos também um programa de resistência, que é o programa da democracia, do movimento Democracia Participativa. Esse programa vai ao ar todos os dias, a partir de 10 horas até as 11 horas do dia, lá o programa se chama Democracia no Ar, e a rádio é Atitude Popular. E tem um outro programa que se realiza agora, eu saio daqui e já vou para lá, o programa Informação ao Desnudo, em Nova York. Apresentação, professora Maria Nunes, e a participação minha. Vocês poderão acompanhar todos esses 3 programas que eu estou falando deles, através do Facebook e através também do YouTube e lá em Nova York, tanto dessas 2 redes sociais como a Rádio FM 91.7. Eu agradeço imensamente. Quero aqui deixar, em nome do Setorial de Saúde do Partido dos Trabalhadores, toda a nossa solidariedade e o nosso profundo respeito às pessoas que estão sofrendo por terem perdido familiares.
e numa situação tão difícil que às vezes não é possível nem sequer sepultá-los. Então, nossa solidariedade. E peço a contribuição de todos e de todas. Gente, façam a parte de vocês. Não tentem imitar o Bolsonaro. Bolsonaro é um ignorante, é um homem sem amor e sem alma. Façam a sua parte. O certo é manter o distanciamento social, usar máscara, lavar as mãos e evitar aglomeração. A vida é muito importante. Então, amigos, nós estamos encerrando por aqui, mas estaremos de volta na próxima quinta-feira, às 19 horas. Um grande abraço, muito obrigado a todas e a todos, e que a gente consiga sobreviver a esta pandemia arrasadora que está destruindo vidas no mundo inteiro. Boa noite.